A minha saudação a todos, com a paz do Senhor, a todos aqueles que estão nos acompanhando neste curso chamado Escatologia. Escatologia é a doutrina dos últimos tempos, ou tratado das últimas coisas, é os assuntos concernentes aos últimos dias que a igreja e que a humanidade está vivendo. Na primeira aula nós falamos sobre os sinais da vinda de Jesus. Alguns nós podemos observar que já estão acontecendo, outros muito em breve acontecerão, e são sinais. E como nós falamos na última aula, são as dores de parto. Não dores de morte. Dores de morte fala de sofrimento. Nós estamos falando agora de dores de parto. Parto geralmente está relacionado ao nascimento, a um momento feliz. E esses sinais que acontecem, eles estão mostrando algo que está para acontecer. E nós estamos aqui no canal Presbítero Isaías Gonçalves para falar um pouco sobre este tema escatológico. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Na primeira aula, os sinais da sua vinda. Segunda aula, o arrebatamento. O arrebatamento, ele foi prometido pelo Senhor Jesus. Nós vamos ver alguns textos que mostram, que evidenciam que Jesus, ele estava falando do seu regresso. E quando ele morre, ressuscita ao terceiro dia, fica por um período de tempo juntamente com seus discípulos, cerca de 40 dias, ele sobe aos céus. Lucas, no capítulo 1, no verso 9 ao 11, vai narrar esta história. Quando Jesus está subindo e ele disse que iria voltar. E é interessante que aqueles discípulos que estão vendo Jesus subir aos céus, eles ficam olhando para cima, esperando já Jesus regressar. Ele disse que voltaria. E o texto de Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, vai dizer assim: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. E ocultando a seus olhos, e estando com seus olhos fitos no céu, ou seja, eles fixaram seus olhos, vendo Jesus subir ao céu, chegar até a nuvem, e eles ficaram olhando, enquanto ele subia. Eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Os discípulos acharam que era naquele momento, Jesus só subiria ao céu e já desceria. Mas agora aqueles 2 homens que se aproximaram, disse para eles: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Desde que nós nos convertemos há mais ou menos 35 anos, nós ouvimos falar da volta de Jesus. E nós não cansamos de pregar a volta de Jesus. A verdadeira esperança da igreja, a nossa esperança é a sua vinda, já diz o sagrado hino cantado na nossa harpa cristã. Então, é uma esperança que a igreja tem. É algo que é real. É algo que os discípulos já vivenciaram. As igrejas das cartas paulinas, principalmente a igreja de Corinto e a igreja de Tessalônica, onde Paulo vai falar sobre o arrebatamento, ele deixa claro os sinais desse arrebatamento, como ele vai ser feito, como será realizado, o que seria o arrebatamento. E Paulo fala para essas igrejas:
porque elas estavam preocupadas com esse arrebatamento. Elas sabiam que Jesus ia voltar. E a igreja, ela estava se preparando. A igreja de Tessalônica, inclusive, pararam de trabalhar, pararam de estudar, né? Nós vamos ver isso no contexto, porque Jesus estava voltando. Então, desde os primórdios, a esperança da igreja é a volta de Jesus. E os sinais, eles vão se mostrando cada vez mais claros e Jesus está se aproximando. Muitos pregadores já afirmam, não prevendo a data, mas pelos sinais, alguns até dizem que não verão a morte, não descerão à sepultura, porque creem que o arrebatamento é para esta geração. E o que vem a ser o arrebatamento? Paulo, em 2 textos, aos Tessalonicenses e aos Coríntios, ele vai, ou melhor, aos Tessalonicenses e aos Coríntios, ele vai detalhar este ato, o ato do arrebatamento. E como Paulo sabe disso? Paulo falava que, em verdade vos digo um mistério, era um mistério. E lembramos que Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, e algumas coisas lhes foram reveladas. E nós partimos do princípio que a Bíblia, ela é uma revelação de Deus para nós. Então Paulo, ele recebe como uma revelação de Deus para detalhar o arrebatamento da igreja. O que vem a ser o arrebatamento? O arrebatamento, ele vem da palavra grega harpazo. Essa palavra significa arrancar ou tirar com força. Harpazo é uma palavra grega que tem vários significados, como arrancar, tirar a força, reclamar para si com veemência, puxar para fora ou para longe. Esse é o conceito da palavra harpazo, o arrebatamento. E como nós estávamos dizendo, Paulo, ele primeiro escreve aos Tessalonicenses e dá detalhes desse arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18, vai dizer assim: me acompanhe na leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha a esperança de Paulo, né? Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com voz de trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo está falando aqui para uma igreja que estava preocupada com aqueles cristãos que morreram. Alguns até por mártir, alguns até por perseguição. A igreja de Tessalônica, ela enfrenta perseguições e Paulo está trazendo um consolo, uma palavra de ânimo para aquelas pessoas que perderam seus familiares, que se converteram, mas morreram, e eles perguntaram, tá, mas e agora? O arrebatamento vai ser só para quem está vivo? Ou os mortos participarão também? E aí Paulo está dizendo para eles, olha, os mortos ressuscitarão primeiro. Assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Esse texto, ele vai deixar claro que algumas questões, mas antes eu quero lembrar o texto de 1 Coríntios 15, 52, para nos dar mais substância, nos dar mais força na nossa análise do arrebatamento.
1 Coríntios 15, 52 vai dizer assim que é num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo, trazendo esses dois textos, ele dá algumas características do arrebatamento da igreja. E assim nós podemos analisar aqui, primeira característica, né? O Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isto é o arrebatamento. Nós precisamos entender que há uma grande diferença entre o arrebatamento e a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, nós vamos falar isso daqui a pouco em outra aula, todo olho verá. Todas aquelas pessoas olharão e vão ver Jesus voltando. O arrebatamento é diferente. O arrebatamento é o rapto. Os evangelhos vão dizer que 2 estando dormindo na mesma cama, um será tirado e o outro ficará. Isso não quer dizer que 50% vai subir ou 50% vai ficar, não. Ele está querendo dizer que vai ser um rapto, harpazo. Nem todo olho verá. Este arrebatamento é o momento em que Jesus desce dos céus. E o texto vai falar aqui algo interessante. Jesus não vai vir à terra no arrebatamento. Tessalonicenses vai dizer assim, que o mesmo Jesus, ele descerá do céu. Mas o fato de Paulo estar dizendo que Jesus desce do céu, ele não está dizendo que Jesus chega na terra. Ele está dizendo que Jesus desce do céu até as nuvens. Porque este encontro será nas nuvens. E tem 3 marcas esse encontro. A voz do arcanjo. O Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, mas somente aqueles que são salvos ouvirão, que vão participar do arrebatamento, eles virão, eles vão ouvir esse som, e aí eles são raptados. Paulo aos Coríntios está dizendo que é num abrir e fechar de olhos, rápido, 0,7 segundos. Mas há um ato interessante aqui que ele diz assim que os mortos ressuscitarão primeiro. Pensem nessa situação. Os mortos ressuscitam. Aqueles que estão no descanso, eles descem aonde estão os seus corpos e vão subir, mas esse corpo que ele vai subir, claro que já está em decomposição, já está em ossos, mas é um corpo glorificado. É o momento em que o corruptível vai se vestir de incorruptibilidade. É um corpo transformado. E aí, nesse exato momento, os mortos descem às sepulturas, recebem seus corpos e sobem, já com o corpo glorificado. Aí Paulo vai dizer que depois nós, os que estivermos vivos, olha só o Paulo dizendo. Paulo tinha certeza que o arrebatamento era para a sua época. E ele está dizendo, depois nós, os que estivermos vivos, seremos, primeiro fato, transformados em corpo corruptível, igual o corpo daqueles que estavam mortos, agora também subiram incorruptíveis. E nos encontraremos com eles nas nuvens, nos ares. Os mortos, os vivos na época do arrebatamento, se encontrarão com Jesus nas nuvens. Jesus não desce à terra dessa primeira volta, no arrebatamento. No arrebatamento ele vem até a nuvem para buscar a sua noiva, para o casamento nas bodas do Cordeiro. Assunto para a próxima aula. Mas o que é importante nós sabermos aqui são detalhes do arrebatamento. E esses são alguns dos detalhes. Dando continuidade, quem será arrebatado? Qual o povo do arrebatamento? Apocalipse 2,10 diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias.
mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto está dizendo que quem será arrebatado são aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, mantiveram uma vida de santidade. Não quer dizer ser santo, mas busca da santidade. Este é o passaporte para o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 5,23 vai dizer assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para o arrebatamento. Aqueles que subirão aos céus no arrebatamento, aqueles que ouvirão o toque da trombeta, a voz do arcanjo, o alarido do Senhor, esses são aqueles que mantiveram uma vida de santidade, buscaram a santidade, aceitaram Jesus como Salvador, abandonaram as coisas do mundo e agora estão rumando para o céu. Esse é o povo do arrebatamento. Apocalipse 3,12 vai dizer que a quem vencer, ou seja, a quem resistir até o fim, a quem não vacilar, aquele que se manter. Olha o Paulo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Apocalipse aqui está dizendo a mesma coisa: quem vencer é aquele que guarda a fé. Eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também no meu novo nome. Claro que aqui o contexto final está falando do reino eternal, que nós vamos falar logo mais, tem uma aula sobre reino eternal. Mas o importante é a parte A, diz assim: a quem vencer. As cartas apocalípticas às igrejas, as 7 igrejas da Ásia, sempre terminavam com essa expressão: a quem vencer. É só quem vence. É quem se manter até o fim. Estes serão arrebatados. Nós temos um texto lá no Antigo Testamento. A Bíblia, os irmãos sabem, a Bíblia fala por tipologia. E lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 24, nós temos um encontro entre Isaac e Rebeca. Diz o texto que Abraão já estava adiantado em idade, e aí ele chama seu servo Eliezer para ir até os seus parentes, né, os parentes de Abraão, de lá buscar uma esposa para Isaac. A Bíblia fala por tipologia. É uma história real. Abraão, Isaac, Eliezer e Rebeca existiram. Mas esse contexto ele está mostrando também como será o arrebatamento. Se nós entendermos que Abraão tipifica Deus Pai, quando pede ao Deus Espírito Santo Eliezer para vir à terra, buscar uma Rebeca, que é a igreja, para Isaac, que representa, que tipifica o Deus Filho. E é interessante que daqui nós conseguimos alguns detalhes do arrebatamento. Por exemplo, o encontro, quando Eliezer vai buscar Rebeca para Isaac, ela é pura. Rebeca é pura. Rebeca não tinha se deitado com homem algum. Ela estava em estado de pureza, e é assim que a igreja precisa estar para o encontro com o seu Isaac, com o seu Jesus. E aí esse encontro entre Isaac e Rebeca, ou entre a igreja e Jesus, acontece no campo. Não acontece nem na casa de Isaac, nem na casa de Rebeca. É no meio do caminho. Olha aí, características do arrebatamento. O arrebatamento não vai acontecer na terra nem no terceiro céu, mas num lugar intermediário, nas nuvens. Olha o que diz o versículo 65 de Gênesis 24.
e disse ao servo: quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? Olha a igreja falando ao Espírito Santo. Quem é aquele que vem descendo ao nosso encontro? E o Espírito Santo vai dizer, na figura de Eleazar, este é o meu Senhor, este é o Senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. Sinal de pureza. Ela precisa ser pura para ter encontro com seu Senhor. Uma outra parte que é bastante interessante, que é bom nós falarmos, quando falamos em arrebatamento. Quando será o arrebatamento? Em que momento? Alguém deu data? Nós temos um texto que diz aqui, Mateus 24, 44, eu vou acompanhar na minha Bíblia aqui. Olha o que diz o texto. O texto aqui revela o dia em que Jesus vai voltar. Por isso, Mateus 24, 44. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quando é que vai ser o arrebatamento? Já lhe perguntaram isso? É no momento em que não pensais. No momento em que estamos fazendo as nossas coisas, estamos distraídos, este é o momento do arrebatamento. Então, devemos estar preparados todos os momentos. Vigiai, porque não sabeis a que momento virá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O fato é que Jesus está voltando. O arrebatamento, ele é real. E ele é logo. Nos preparamos para este grande momento, o arrebatamento da igreja, onde seremos tomados e levados ao céu. Depois da próxima aula nós vamos falar sobre grande tribulação. E eu já abro um parênteses aqui para deixar mais aguçada essa próxima aula, que nós somos pré-tribulacionistas. Jesus, e eu vou mostrar na Bíblia, vai nos arrebatar antes da grande tribulação. Ao contrário do que alguns falam aí que vai ser na tribulação. Eu vou provar dentro da Bíblia que Jesus, ele vai nos arrebatar, nos levar aos céus antes da tribulação. É um fato importante. Não perca a próxima aula sobre a grande tribulação. Eu agradeço a quem ficou até aqui. E são assuntos empolgantes, são assuntos maravilhosos. A escatologia é um assunto maravilhoso, um assunto que mexe com a gente. Aí embaixo, nos comentários, pode deixar perguntas, caso seja necessário, que nós vamos responder aí nas próximas aulas. A gente sempre coloca aí, coloca um adendo, né? Respondendo essas perguntas sobre o arrebatamento da igreja. Muitas perguntas não temos resposta, porque só o céu, só o momento do arrebatamento que vai nos revelar. Mas aquelas que nós podemos estar revelado a nós podemos achar resposta dentro da Bíblia. Te agradeço por ter ficado até aqui. Lhe peço que siga o canal, se inscreva, deixe o sininho ativado aí, quando tiver a próxima aula, vai ativar o sininho. Não perca estas aulas. Nós estamos numa série de 9 aulas. Eu falei 8 semana passada, mas são 9 aulas. Nós também teremos uma aula sobre a segunda vinda de Cristo, que é um assunto muito importante. Não pode ficar de fora, né? Então, nos próximos dias nós já vamos colocar a próxima aula. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus.